Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Me ensinem aí. Alguém pode me ensinar, Sani? Isso, muito bem. Aguardando a Sani. Convidados, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Aguardando aqui com uma música para você entrar e brilhar com a gente hoje da noite, do dia 27 de maio, 8 horas, 20 horas. Nós vamos apresentar um tema muito bacana, muito interessante. Deixa eu organizar aqui com a doutora Sani alguns pontos. Mas nós vamos deixar rolar também. A gente vai fazer um bate-papo bem didático, bem direto, baseado em evidências, nas nossas experiências. Nosso tema é gestão de corpo clínico. Aqui em São Luís, eu estou falando daqui de São Luís, onde está muito calor, doutora Sani, muito calor, viu? E a Sani está falando de São Paulo. Bem, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar o tema para vocês, aqui com a Sani, gestão de corpo clínico, direcionado aos médicos, aos formandos que precisam de um norte. Quando nós saímos da faculdade na área de saúde, a gente não sai, nós saímos técnicos. Nós não saímos propriamente ditos gestores, donos de nossas clínicas, ou sequer sabemos que nós vamos nos deparar com muitas dificuldades que podem nos desmotivar, acharmos que nós vamos ser prejudicados no que tange a nossa autonomia. E não é bem assim. A gente sai técnicos, nós saímos médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, e nós precisamos, ao longo da nossa jornada, agregar conhecimentos. Isso é muito importante, obter as nossas capacitações, certificações, para que nós possamos agir com excelência, entender os mecanismos das instituições de saúde onde nós estamos inseridos, porque isso é muito importante para a gente participar ativamente do processo, né, de estar dentro de uma instituição de saúde, produzindo com excelência e entregando um serviço de excelência. O nosso paciente é a razão de existir. E é por ele que eu estou aqui junto com a doutora Sani Parente, a minha convidada. Nosso propósito aqui é informar, conduzir, orientar e eu convido agora, dou a palavra à doutora Sani. Seja bem-vinda. Boa noite, doutora Sani, tudo bem? Boa noite, Ludmila, tudo bem? Boa noite a todos. Não tá ouvindo? Não tá ouvindo bem? Tá ouvindo melhor agora? Tô. Tá? Tá ouvindo melhor? Era só esse detalhe que estava faltando. Acontece, erros técnicos. Boa noite a todo mundo, boa noite, Ludmila, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra receber esse convite, vai ser uma honra conversar um pouco mais com vocês sobre esse assunto tão importante que eu sou apaixonada. Acho que Quem é a doutora Sani? Ela é médica, te apresenta, te joga agora. Tá. Seja bem-vinda com a palavra. Obrigada.
Pode até já tirar esse doutor, que aqui é mais aberto. Meu Instagram tá aberto, minhas páginas pessoais estão abertas, então não precisa nem se referir como doutora, tá, gente? Eu sou a Sani aqui. Eu sou Sani, sou filha de Jurani, de Sandra, cearense, de nascença. Fiz faculdade em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe. E aí, por caminhos diversos, vim parar em São Paulo. Já tive experiência no sertão cearense com atenção primária, já tive experiência também com atenção primária aqui em São Paulo e já tive experiência com consultório particular e com gestão. Sou pós-graduada em gestão em saúde e estou atualmente cursando outra pós-graduação em medicina de família e comunidade. Apaixonada por gestão e estou aqui para conversar um pouco mais com vocês sobre esse assunto. Sani, do que se trata a gestão de corpo clínico? O que é um corpo clínico de peso, aquele que vai fazer a diferença numa instituição de saúde? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de gestão, a gente tem que entender que a gente está falando de administração de recursos. E o recurso humano é um importante recurso dentro da saúde, né? Afinal, somos nós que damos a cara e que damos o carimbo e que fazemos a solicitação de exames e que somos os responsáveis direto pela qualidade da assistência prestada. Mas quando a gente está dentro de uma instituição, sendo essa instituição pública ou privada, a gente está ali tendo que ponderar a qualidade do serviço com os custos. Isso é o que a gente chama de eficiência em saúde, né? O serviço ele tem que sempre buscar ser eficiente. Por isso que a gestão do corpo clínico, que é a gestão dessas pessoas que atuam na assistência, na clínica, diretamente envolvidas com o paciente, é tão importante, talvez seja um dos fatores mais importantes para uma empresa de saúde. Porque é através dali onde a gente vai mensurar a qualidade do serviço prestado ao final. Então, assim, a gente tem que procurar iniciativas que se traduzem. Deu uma travada, mas voltou. Você tá ouvindo? Tudo certo. Pronto. Eu acho que entendendo a importância de lidar o corpo clínico como um recurso, né? Entendendo que é ele que está na ponta e é o carimbo ali individual que vai fazer o processo final, é que a gente começa esse bate-papo para botar todos entendendo a importância de estarmos aqui conversando sobre isso. Então, de onde partem, né, essas ações gerenciais? A gente sabe que parte lá da alta liderança e ela faz um planejamento estratégico, porque ela é uma instituição de saúde que, claro, tem os seus recursos financeiros, que tem que prestar conta, tem que ter sustentabilidade financeira, etc. Então, tem muita coisa envolvida. E, às vezes, o corpo clínico não entende que tem uma finalidade de lucro, né, de produção, etc. Tem a parte financeira, sustentabilidade financeira. Mas existem algumas ações gerenciais que são mal entendidas, interpretadas. E, às vezes, o médico, o corpo clínico já que age sob pressão, às vezes um médico sai de um plantão, vai para o outro e não para, é uma pressão. Imagina numa pandemia, a situação a qual estamos vivendo. Então, assim, às vezes, os processos se perdem, não é, Sani? Sim, com certeza. A gente fala em administração, a gente tem que entender que existe uma conexão de planejamento estratégico, tático e operacional, né? Então, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, nós estamos na ponta, nós somos o operacional. Mas nós estamos submetidos a um planejamento estratégico que vem acima da nossa empresa. E dentro da empresa, ela vai ter ali a sua visão, que é onde ela quer chegar, ela vai ter a sua missão, ela vai ter os seus valores, e todo o planejamento ele tem que vir em acordo com essa visão e com esses valores e essa missão da empresa. Então, a prática médica, ela é vista como muito autônoma, né? A gente se forma para tomar decisão baseado no paciente que a gente vê à nossa frente. Em geral, o médico ele não gosta de padronizar as suas ações, ou pelo menos ele
finge que não gosta de padronizar, né? Mas a gente tem ações muito padronizadas quando a gente estuda isso mais a fundo. Então, tudo que supostamente tira a autonomia do médico é entendido como algo que não é muito legal, que não é muito agradável, que não vai trazer desfechos muito positivos para a saúde, por mais que condizam com o planejamento estratégico da empresa. Então, o gestor, ele tem que ter ferramentas à mão de saber lidar com os médicos, de saber lidar com o seu corpo clínico, porque é o médico que leva o paciente para o hospital, é o médico que leva o paciente para a clínica, né? Por mais que tenhamos outros profissionais excelentes naquele serviço, o paciente procura o médico. Nós estamos em um modelo muito médico-centrado, né? E aí é discussão para um outro momento, mas o que temos hoje, de fato, é isso. Então, o gestor, ele precisa saber conversar com o médico, ele precisa saber passar esse planejamento estratégico e ele precisa saber usar ferramentas, não de tirar a autonomia do médico, mas de diminuir os eventos adversos, de diminuir condutas heterogêneas dentro do próprio sistema, de melhorar a qualidade da assistência, de melhorar a percepção que o paciente tem dentro da sua empresa. E tudo isso passa pela gestão do corpo clínico. E às vezes eu acho que, antes de tudo, eu acho extremamente importante a pessoa que entra em quaisquer empregos, que isto eu falo que tem que estar muito visível, a missão, a visão, os valores da instituição. Porque o colaborador entra e às vezes não é nem apresentado, ou se existe um painel ou um banner, né, ou que esteja, não está claro num site, às vezes ele não tem acesso à internet na casa dele, pode acontecer, é uma realidade brasileira. Então, o gestor, às vezes se esquece do elementar. É o primeiro ponto, a minha percepção é que é o primeiro ponto que precisa estar bem claro, porque o colaborador, ele tem que estar alinhado à missão da empresa, onde ele quer chegar, porque é essa visão que ele tem individual, é que vai ser trabalhado em equipe, as perspectivas do colaborador, incluindo o médico, e as expectativas, porque às vezes gera uma frustração. Sim. E falando, um outro ponto importante é que acha-se ainda que quanto mais certificação eu tiver, melhor, e acabou por aí. Eu tenho que fazer as minhas reciclagens, atualizações, e tá ótimo. E as pessoas que não são especialistas no assunto e que precisam até tocar um consultório médico, que querem querem estar numa grande corporação, no hospital, numa instituição de saúde, ela, muitas vezes, quando a gente bate um papo com médicos, com pessoas da área, a gente vê uma deficiência no conhecimento das ferramentas de gerência, nos indicadores que são importantes, que muitas vezes não. Eu posso dizer assim, na maioria das vezes vai impactar de uma forma muito negativa, tanto para o corpo clínico, vai estar desmotivado, perdido, né? Você não sabe quantas aspirinas foram administradas no dia X, né? A farmácia está perdida, o laboratório está perdido, quantas punções foram feitas, etc. Né? Então, a importância desse conhecimento da missão, o alinhamento do profissional, e não só saber que é importante se capacitar, sim, mas, inclusive, ele está disposto a amadurecer esse profissional para que ele perceba que ele é pertencente ao ambiente, não é? Você concorda? Exatamente. Concordo plenamente. E eu acho que isso passa no processo da contratação do médico. Né? A gente se forma, faz uma residência e aí a gente virou especialista e acha que está apto a atuar em qualquer ambiente, em qualquer hospital, em qualquer clínica. Não é bem assim. Durante a contratação do médico,
tem que se avaliar vários eixos de competência. A residência, a graduação é apenas a formação técnica do médico. Mas existem 2 outros eixos super importantes. Um deles é a experiência. Então, não estou dizendo que médicos mais velhos eles vão ser superiores a médicos mais jovens por conta da experiência. Não, é o tipo de experiência que o médico se permite viver. Né? Às vezes tem 2 médicos na mesma instituição fazendo exatamente o mesmo cargo, mas um assume uma gestão de uma comissão, ele está ali à frente, ele faz os processos de educação em saúde, com pouco tempo ele pede a gestão para assumir a educação em saúde da própria equipe. Então, são 2 cargos com experiências muito diferentes, né? Então, a experiência, ela tem que ser valorizada. Hoje, se você procurar instituições de qualidade, você vai ver que, além dos anos de formado, além da residência, além do RQE, do CRM e tudo mais, eles vão pedir para você um currículo Lattes, um currículo Lattes não, um currículo vitae com informações sobre aonde você quer chegar, que tipo de experiência você exerceu no seu cargo anterior, mesmo aqueles que não têm o certificado. Né? Eles vão pedir para você descrever a sua visão, a sua missão, os seus valores, e aí eles vão ver se isso combina com a empresa. E o outro eixo de competência super importante é o eixo pessoal. Então, é a minha biografia, onde eu quero chegar como pessoa, quais são as minhas expectativas como profissional. É uma motivação intrínseca? Eu quero me sentir feliz naquele emprego, eu quero me sentir realizada, eu quero fazer o que eu sempre quis. É uma motivação extrínseca, eu quero ganhar bem, eu quero ser reconhecido, eu quero ter o meu nome marcado na sociedade. Então, esse eixo de competência pessoal e de biografia e de desejo vai muito com o ambiente do trabalho, né? Então, às vezes, durante a contratação do médico, um gestor pouco experiente contrata um médico sem entender muito bem onde esse médico quer chegar. Com poucos meses ele se decepciona, é um médico com currículo excelente, mas que não agrega à empresa, que não se adequa à empresa. É um médico que não se sente pertencente àquela empresa, então ele não vai fazer nada além do que ele acha que é a obrigação dele. Ele vai se acomodar, ele não vai se dar bem com os colegas de trabalho, porque ele não se sente bem naquele lugar. A empresa tem visão muito diferente da dele. Então, durante a contratação, isso tem que ser levado em consideração. Após a contratação, é muito importante que exista um período de troca, né? A ambientação, onde o profissional, ele não só assista aquele videozinho que algumas empresas colocam, né? Acho que alguém que já deve ter sido contratado por alguma empresa aí, coloca um videozinho de ambientação. Não, o gestor tem que pegar na mão dele, andar no corredor do hospital, apresentar às pessoas, olha, esse daqui é a equipe de enfermagem, esse daqui é o local tal, quando você precisar disso, você vai se recorrer a tal lugar. Quando você precisar de um cafezinho, você vai andar até aqui, vai falar com a dona fulana e vai pedir um cafezinho. Então, o gestor, ele precisa ambientar o médico de verdade, né? Ele precisa, nos primeiros dias, entender o que ele está fazendo ali, qual é o papel dele dentro da função. Eu acho que é mais ou menos isso. E isso, não falando só de médicos, inclusive, isso é uma tendência de mercado. É o que o mercado quer, né? Ele quer pessoas que ajudam pessoas. Nunca se falou tanto em acolhimento, nunca se falou tanto em aumentar a experiência do paciente, tornar aquela experiência como, por exemplo, digamos que 11 horas está determinado, mais ou menos é o que se recomenda, dar alta para o paciente, para permitir um giro de leito, né, já para prever, né, toda a asepsia do quarto, todas as boas práticas de biossegurança para que elas sejam feitas, tudo muito bem programado. Então, assim, são ações conjuntas desde dessa satisfação, desse pertencimento do médico à instituição, até levar todas essas ações e processos que eles sejam bem, que através de todo o engajamento em conjunto, só quem tem a lucrar é o paciente. E isso vai chamar outros pacientes. Não que a gente queira que as pessoas fiquem doentes, né? Vai desejar que ele fique lá no hospital. Mas a função do médico é captação de pacientes.
Eu coloquei uma caixinha de perguntas e 50% deu que ele não era responsável pela captação de pacientes. E outros 50% deu que ele tem um papel muito importante numa instituição, que é a captação de pacientes. Então, assim, nunca se falou tanto, né? Acolhimento, aumento da experiência do paciente. Existem consultorias voltadas para que tem escritório de experiência do paciente, escritórios de compliance. Então, isso tudo é um serviço cada vez mais especializado para garantir que, inclusive, além do bem-estar do paciente, inclusive, de quebra, dá uma boa certificação. Isso. Exatamente. O médico, ele pode não ser responsável por manter o paciente na instituição, principalmente quando a gente fala de instituição hospitalar, em que o paciente tem muito mais contato com a equipe de enfermagem do que com a equipe médica. Mas ele é, sim, o responsável por chamar o paciente para a instituição, né? Dificilmente você vai ver algum relato de algum paciente que teve uma experiência ruim com o médico e ainda assim levou o nome daquela instituição à frente, né? Ele pode até dizer, eu me internei naquele hospital, fui muito bem atendido, mas o médico que me atendeu foi um grosso. Mas o médico que me atendeu nem olhou na minha cara. A equipe de enfermagem é ela que mantém o paciente vinculado, porque o convívio é com a equipe de enfermagem, é ela que vai estar ali fazendo banho de leito, eles que vão estar ali, né, fazendo o acesso, o procedimento, conversando. O médico, ele infelizmente ainda tem pouco contato com o paciente institucionalizado. Porém, quem chama é o médico. E é super importante isso que você falou, por exemplo, citando essa questão do giro de leitos, né? Quando a gente impõe uma norma de cima para baixo, da alta gestão para baixo, em que o médico precisa dar alta para todos os pacientes até determinada hora, o que isso soa no médico? Que ele vai precisar apressar a visita dele à enfermaria, que ele vai precisar reorganizar a chegada dele ao hospital, que ele não vai ter tanto tempo assim para passar a enfermaria, porque ele tem um horário para cumprir para dar alta para o paciente, porque a alta gestão precisa fazer um giro de leito. Se a gente consegue explicar para o médico que fluxo de paciente, fazer fluxo de paciente na verdade, melhorar a experiência do paciente com aquela instituição, é ele saber que horas que ele vai receber alta para convocar a família, para ter um carro, para saber que horas é que ele vai chegar em casa, qual é a primeira refeição que ele vai fazer na casa dele. Se é um paciente de uma outra cidade, se ele vai precisar organizar essa questão da viagem para a cidade própria. Na hora que a gente consegue conversar com o médico e explicar que essas decisões da alta gestão, elas são, na verdade, com foco na experiência do paciente, a gente consegue melhores resultados. Então, por isso que os gestores, eles precisam saber conversar com o médico. E quem é gestor aqui sabe que não é tão simples. Eu sou médica, já fui gestora de médicos e eu garanto, não é uma tarefa simples. Quem for gestor pode ficar à vontade para participar aqui, pode mandar suas perguntas, aí a gente vai. Quem quiser testar, dá um oizinho aí, ver se... pessoal, dá um oi para saber se está tudo ok aqui, para eu checar se vocês vão mandar as perguntinhas. Na última live, eu acho que eu mexi alguma coisa, Sani, sabe? E essa tecnologia às vezes atrapalha, né? E falando em tecnologia, o gestor de hoje, o médico, né? Hoje nós temos um tablet, nós levamos para o leito, para a enfermaria, enfim, onde nós estejamos, até na hora lá do nosso cafezinho, né? A gente é chamado, tem que dominar essas tecnologias. Geralmente as pessoas mais velhas são um pouco mais resistentes, mas tem muitas pessoas também que são mais velhas e estão se adaptando. Eu acho que a palavra que mostra boa vontade do corpo médico também é a capacidade de mostrar que está querendo se adaptar. Porque, de repente, um indicador hoje, você é cobrado, né? Ô doutor,
que está acontecendo aqui? Nós temos dados. Antigamente, a gente quer fugir hoje na gestão em saúde de dizer assim, a alta liderança chama para um papo, nosso amigo Luiz Compasso entrando, nossos colegas, sejam todos bem-vindos. Então, a alta liderança chega e assim, há um certo tempo, falava assim, eu ouvi dizer que o senhor está dando alta taxa de infecção, eu ouvi dizer que as visitas estão sendo... não estão acontecendo do jeito que deveriam e tudo mais, mas hoje nós estamos saindo desse achismo, da subjetividade. O uso de ferramentas hoje faz com que a gestão do corpo clínico, né, a gerência de um hospital acreditado, né, falando aqui de instituições que são acreditadas, olha aqui, tá certo aqui, deixa eu ver, isso, então tá funcionando aqui. Acredito que uma das maiores dificuldades da gestão é mudar o pensamento daqueles que estão sendo geridos. Fazer o corpo clínico parte do processo. Com certeza, doutor Ian Vitor. Isso, muito obrigada pela contribuição, é verdade. Então, assim, nós estamos saindo do achismo, da subjetividade, e nós, quando chamamos o médico, nós temos dados, né, através da análise crítica, que é feita dentro das reuniões de planejamento, na hora que nós temos um plano de ação, nós temos que discutir, amadurecer, nos reunirmos e saber o que é que está acontecendo através dos dados que são transformados em informações, né? Então, às vezes, inclusive, é tão legal essa possibilidade da gente se adaptar que quando pode concordar ou não, às vezes o médico já começa a entender como é que se dá o processo, que fala assim, ô doutora Ludmila, aqui, doutora Sani, e aquele indicador lá, vocês não estão mais trabalhando? Poxa, olha só, tem outro indicador aqui, vamos embora correr atrás disso. Depois a gente eles ficam tão bem adaptados, sabendo do que aquilo representa, que depois eles vão, cara, não está mais trabalhando com esse indicador, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai produzir um bom resultado, não é não? Essa capacidade da gente ter, de adaptar, é muito importante. E você tocou, eu acho que talvez num ponto que eu considero primordial em gestão do corpo clínico, principalmente relacionado a médico, né? Que o médico, ele precisa de indicador de performance. Tudo que a gente fala em gestão precisa de indicador. A gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar, onde nós estamos. As instituições de saúde, elas precisam de diagnósticos recorrentes e existem pessoas especializadas em fazer diagnósticos em instituições de saúde e o médico, ele precisa ser monitorado por indicadores. Não é que a gente esteja implicando uma competição cruel entre pares, né? Mas o médico, ele já é competitivo por si. E a gente toma decisões a cada momento e a gente precisa receber feedbacks. E não só feedbacks dos nossos pacientes, né? Se eu dou alta para aquele meu paciente e ele não retorna com o mesmo problema em 30 dias, é um excelente feedback. Agora, se a minha gestão consegue mensurar isso em um indicador, retorno do paciente em 30 dias com a mesma queixa, e ao longo de alguns meses eu consigo ver a minha evolução, eu consigo ver que os meus pacientes, eles não estão retornando no global, eu me sinto mais motivada a manter aquele indicador rodando, né? A grande dificuldade em se fazer indicador médico primeiro, nós estamos falando de uma pessoa, né? Então, o fator humano, ele tem que ser considerado. Nós somos médicos, mas antes de tudo, nós somos humanos. Eu sou a Sani antes do meu CRM, né? Então, essa é a primeira grande dificuldade. A segunda as posições em que os médicos ocupam dentro do mesmo serviço. A gente não consegue mensurar, por exemplo, indicador de mortalidade dentro de um hospital onde a gente lida com o médico de pronto-socorro, que, por exemplo, poderia ser um clínico geral, o médico de família que está ali no pronto-socorro fazendo plantão, com o médico intensivista. A gente não consegue usar um indicador
tão banal como esse, né? É verdade. Pois é. Outra coisa também, a gente não consegue fazer só indicador de resultado, né? Então, a gente pode até usar aí das bases de Dona Beija, a gente pode fazer indicadores de estrutura, de processo e de resultado. E como que a gente vai, ao final, mensurar isso? Então, essa é a grande jogada da gestão do corpo clínico falando de médico, né? Cada instituição, a partir do seu diagnóstico, vai ter seus indicadores específicos. Os indicadores, eles não são padrões para todas as instituições, não tem como. Cada instituição precisa utilizar dos seus próprios e cada cluster de grupo de médico precisa dos seus indicadores específicos. E, ao final, a gente precisa dar um feedback para esse médico, se o serviço dele está condizendo com o planejamento estratégico da empresa ou não. Então, assim, alguns exemplos de indicadores. Um foi esse que eu citei, do retorno em 30 dias com a mesma queixa. Outro indicador também é o atraso na primeira consulta ou atraso na primeira cirurgia, né? Se é um cirurgião que sempre atrasa 20, 30 minutos para iniciar o bloco cirúrgico, quanto de falha que isso lá na frente vai trazer, né? Como que esse cirurgião pode entender que esse atraso dele não está só atrapalhando a gestão hospitalar, mas está prejudicando a experiência do paciente? O paciente esperando por uma cirurgia, 20 minutos é muito tempo, né? A gente pode também avaliar menores divergências nos gastos de materiais, como você falou aí, quanto disso ou daquilo vai ser utilizado. Então, se é um cirurgião que ele mantém um padrão de gasto, né? Se é uma equipe cirúrgica que mantém ali aquele padrão, aquela quantidade de caixa, aquela quantidade de pinça, aquela quantidade de medicamento. Então, tudo isso tem que ser mensurado, né? Falando em clínicas, e aí saindo um pouquinho do hospital, a gente tem que começar mensurando o tempo médio de espera do paciente. É um paciente que tem um tempo médio de espera muito grande, né? Então, é um tempo médio de admissão, de atendimento também. Então, existem indicadores muito básicos que a gente precisa se utilizar para fazer. E o corpo clínico, ele precisa ser avaliado periodicamente. Com certeza. Precisa. Sobre essa questão aí que o Dr. Ian falou, para que o gestor consiga conversar com o seu corpo clínico, a gente precisa desenvolver mecanismos também de relacionamento com o corpo clínico, né? Então, exemplos são grupos médicos assistenciais, onde a gente reúne um grupo de médicos que tem interesse em uma determinada área, e aí, a partir dali, a gente consegue conversar mais sobre aqueles médicos com o gestor, sobre aquele assunto específico, reunião de especialistas, convocar o médico antes da aquisição de novas tecnologias. Então, o hospital vai comprar um equipamento de uma ressonância, uma tomografia, o que quer que seja. Vamos convocar os especialistas que mais vão utilizar aquele equipamento, vamos entender o que eles precisam, né? Devolver, fazer feedbacks, relacionamento pessoal. Então, organizar cafés da manhã, organizar dias, é o dia do médico, é o dia do enfermeiro, é o dia do anestésio, é o dia do cirurgião. Vamos fazer comemoração, vamos fazer jantares no final do ano. Então, essas ferramentas de relacionamento com o corpo clínico, elas são essenciais para que o planejamento estratégico no final dê certo. Eu acho que, inclusive, eu falei hoje para uma amiga que trabalha também com médicos, eu falei assim, olha, essas reuniões, esses cafezinhos, daí saem grandes decisões. Né? Às vezes, aquele momento, às vezes, que o médico dá uma desarmada, ele consegue dar uma respirada e aí já vai oxigenando o cérebro e aí dali já podem sair grandes decisões. Então, um safety hug, né, que a gente também tem como prática, para quem não sabe, são aqueles 15 minutos onde nós vamos colocar ali energia, todos trabalhando em sinergia, todos vão estar ali relembrando do propósito de existir, que o paciente ali é o que a gente quer impactar positivamente através das nossas ações. Então, nesses momentos é que o Safety Hug é muito interessante.
porque a partir dele também a gente pode dar uma quebrada no gelo, e é uma prática bem interessante. Quem não conhece pode depois, inclusive, algumas questões que se vocês, depois da live, começarem a refletir, quando vocês forem filtrar as informações e ver o que é de interessante está sendo falado aqui, depois entre em contato pelo Instagram. Nós estamos disponíveis com as nossas páginas abertas e podem entrar em contato, certo? Vai haver o pós. A gente não vai deixar vocês sem sanar qualquer tipo de dúvida. A gente vai atrás também, se não souber. Afinal de contas, ninguém é um ser humano acabado, né? A gente está sempre procurando tirar as dúvidas e trocar experiências. Esse o nosso propósito aqui. E falando em corpo clínico, inclusive, falando nessas padronizações que não são, que são individualizadas conforme a necessidade institucional, né? Mesmo porque a gente tem que cumprir, né, todas as nossas obrigações diante de um avaliador, de uma pessoa que chega, né, para fazer a nossa acreditação, como o QMento, né, tem o ONA aí, etc. Então, a gestão de corpo clínico quer de nós, profissionais da saúde, que nós sejamos diamante. Mas para chegar lá, a gente tem que estar disposto a ser regido também. Regir na hora certa e ser regido quando convier, né? Com conveniência, com a capacidade de comunicação, né? E essas padronizações são individualizadas conforme a necessidade do hospital, e inclusive até uns grupos de hospitais, eles fazem benchmarking para saber o que um está produzindo, o que o outro está fazendo, que está dando resultado positivo. Isso é muito interessante, porque a minha visão é proporcionar ao paciente a melhor experiência. Ninguém gosta de hospital quando está doente, todo mundo quer voltar para casa, mas já que está no hospital, precisa ter uma boa experiência do paciente. E às vezes esses indicadores são mal vistos, né, Sani? Isso. Quando não existe uma conversa, quando o gestor não chama o médico para participar da criação e do pensamento do indicador, geralmente o indicador chega como algo restritivo, como algo que tira a autonomia do médico, que é algo que é inconcebível na nossa classe. A gente não pode ser cerceado, a nossa autonomia ela não pode ser diminuída, porque afinal, é isso que nos faz médicos, né? A avaliação clínica do nosso paciente e a decisão em conjunto com ele do que é melhor para ele, né? Nós temos uma atuação baseada em evidências. Então, a gente não pode, de repente, basear a nossa atuação em protocolos. Principalmente protocolos que não foram feitos com nosso convite e protocolos que não respeitam as evidências científicas que os médicos estão seguindo. Então, assim, é muito importante que o gestor, quando for tomar uma decisão de alterar alguma questão assistencial, vai implementar um protocolo, vai implementar um indicador, que ele convoque médicos para participar de uma comissão ou crie uma nova comissão para que eles sejam ouvidos, tá? E quando eu falo médico, eu abranjo para todas as especialidades, né? Os protocolos, eles são projetos adaptados para a realidade daquele hospital, daquela clínica, né? Então, eles são multidisciplinares, eles são baseados em diretrizes, baseados em evidências, baseados em opiniões de experts, e eles precisam envolver todo o corpo clínico, e eu não falo só de médico, não, tá? É super importante que durante a implementação algumas estratégias sejam feitas. Por exemplo,
implementação em apenas uma pequena parte do hospital, vamos dizer assim. Eu quero um protocolo de lavagem de mãos, então eu vou começar implementando na enfermaria oncológica. Isso. E aí, a partir daquela enfermaria, eu vou avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que eu tenho de crítica, o que não. Eu vou convocar toda a equipe e eu vou perguntar quem quer participar daquela produção, daquele documento. Quem não quiser participar ativamente, pode participar lendo, dando opinião, abre uma consulta. Não vou dizer uma consulta pública, mas abre uma consulta na página, no cadastro do profissional, onde o profissional pode entrar lá com login e entrar com todos os protocolos a ser consultados e dar opiniões. Então, envolve a assistência dentro da gestão. Isso vai ser um dos primeiros pontos diferenciais, né? Eu acho que também outros pontos basear em evidências, né? Hoje a gente está vivendo aí uma mudança grandiosa dentro da formação médica. A medicina baseada em evidências, por mais que não seja uma ciência recente, é uma ciência que vem ganhando notoriedade recentemente. Então, um protocolo, uma diretriz de um hospital, ele tem que ser baseado em evidências, porque o corpo clínico se baseia nisso, né? Então, para você manter um bom relacionamento com o seu corpo clínico, você tem que falar a mesma língua que eles. E fazer com que eles entendam o quanto aquilo vai agregar qualidade à experiência do paciente em si, também. E também tem os programas, tu falaste uma coisa bem interessante, do começar por um setor, começar pequeno, você não é obrigado, gestor, você que é líder, a fazer uma implementação grandiosa, e daí tirar um piloto, e pode ser frustrante, pode ser... talvez não seja o melhor caminho. Então, faça realmente. A Sandy falou algo muito importante, porque é a partir daí que vocês vão testar, né, fazer os ajustes, porque ajustes são feitos durante ad eterno, né? Então, assim, não existe uma consolidação engessada de análise de indicadores, análise de desempenho, e aí aquilo ali não vai mudar, eu vou ficar tranquilão, já estou adaptada, e pronto, já foi. Não. Os indicadores, eles existem e eles são ajustáveis. Há também, o que é interessante também, a parte legal, assim, fora o médico saber que ele tem que fazer isso, porque ele tem a finalidade de, claro, permanecer ali no seu trabalho, no seu emprego, de produzir bem, de dar proporcionar ao paciente um bom serviço, mas tem também a parte legal, que são dos incentivos, né? Tem os benefícios. Isso. Então, às vezes, o que acontece, Sani? Aí, desses benefícios, o que tu pode falar? Então, quando a gente fala disso com o gestor, aí ele já acha o quê? Vou tirar mais dinheiro da carteira, né? Mas não necessariamente, a gente não está falando só em dinheiro, né? Só em a gente hierarquizar o médico de acordo com os indicadores, isso já é um benefício. Então, eu saber que depois de 20 anos de instituição, eu sou um médico premium naquela instituição, poxa, que reconhecimento, né? Depois de 20 anos servindo ali, eu sou reconhecido pelos meus pares, pelos meus colegas. É a minha foto que vai na festa do final do ano, lá na homenagem da empresa. Benefícios pequenos e bobos que podem fazer muita diferença, como, por exemplo, vaga de garagem. Bota a vaga da garagem do médico prêmio próximo à entrada do pronto-socorro, próximo ali à entrada do conforto médico. Coloca a família para ser atendida naquele hospital. Então, a partir de tal score, a esposa e os filhos vão poder fazer exames e se internar naquele hospital. Então, nem sempre o benefício inclui valor financeiro, né? Para o médico que se candidata a participar do processo de educação em saúde, é o médico que vai ganhar um acesso a um congresso próximo ano, né? É o médico que vai ter o nome
publicado em alguma publicação científica, em algum artigo, tudo isso é muito legal, né? E para isso a gente precisa ter indicadores claros, transparentes, acessíveis ao corpo clínico, né? Então a gente precisa de transparência, a gente precisa de um sistema de cadastramento online, ou que não seja online, reuniões periódicas com que você traga a transparência àquelas pessoas que estão sendo geridas ali pela sua instituição, para que eles saibam também que o processo é válido, né? Pessoal, onde vocês trabalham, uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta, vocês estão bem quietinhos aí, e os benefícios de onde vocês trabalham, vocês têm? Como é que é no hospital onde vocês trabalham? Falem aí, adicionem um comentário que a gente quer saber aqui, para a gente poder, de repente, fazer algum parêntese a respeito disso. E é verdade, na literatura fala bastante a respeito desse reconhecimento, que é um ponto importantíssimo, que não está relacionado ao dinheiro, né? E é muito prazeroso você saber que o seu esforço, a sua capacidade de adaptação, surtiu um efeito positivo, impactou. Você é um médico que impacta positivamente na instituição a qual você pertence. Essa sensação de pertencimento não é só aquele médico que vai bater lá o ponto do plantão, acabou, eu fiz o que eu tinha que fazer, tchau, entreguei o meu plantão, tá tudo certo. Hoje, o mercado, ele não quer só mais do médico, ele quer mais de qualquer profissional. Então, o profissional de hoje é aquele profissional que está engajado, né? E essa possibilidade de engajamento, esses profissionais mais engajados, eu não estou falando de profissional jovem, necessariamente jovem, com força de trabalho, com mais vitalidade. É a pessoa, independente da idade, que saiba que ali tem um propósito maior. Geralmente, são esses profissionais que vão produzir um bom desfecho. Estou certa ou estou errada? Está certíssima. Certíssima, né? A gente tem exemplos já descritos na literatura. Tô me lembrando agora de um exemplo que eu li sobre a clínica de Cleveland, que é uma clínica muito famosa no ramo de cirurgia do trato gastrointestinal. Inclusive tem algumas publicações em parceria com o Hospital Albert Einstein. E lá nessa clínica, em um dos livros que foi publicado, eles têm um programa de mentoria, onde médicos mais experientes, eles aceitam médicos menos experientes para ser mentores, né? E médicos já especialistas, são médicos cirurgiões, são médicos clínicos que topam ser mentorados por médicos mais experientes. Isso deu assim, um boom na qualidade da prestação de serviço, na experiência do paciente, que trouxe muito benefício para todo mundo, né? E aí os médicos, eles são reconhecidos por esse trabalho voluntário, vamos dizer assim, né? De mentorar um outro colega. É muito bonito e tem seu reconhecimento também. Olha só que interessante, compartilhando essa leitura aqui com a gente. E, pois a respeito dessa importância toda, eu vejo que a partir dessa deficiência que nós temos ainda, né, o MEC, infelizmente, assim, a gente ainda não teve uma carga horária que nos fosse satisfazer no que tange ao um pouco mais de você adquirir mais conhecimento. No que tange a gestão em saúde, nós não saímos gestores. E eu tive muita, assim, oportunidade de clinicar durante vários anos e depois eu comecei a despertar para isso, né? Nos processos, aquilo ali começou a me chamar a atenção e foi por isso também que eu comecei a fazer a transição da clínica propriamente dita, né? Para procurar que aquilo ali me despertava o interesse sobre tempo de atendimento, satisfação do paciente, qual era o software que era usado, porque hoje a gente sabe, Sani, que são feitas modelagens individualizadas
né, falando dos indicadores, da análise dos indicadores, não são modelagens, como eu falei, engessadas. Uhum. Né? Então, assim, eu acho isso muito positivo, porque cada vez mais o hospital ele está focado no atendimento ao paciente, ele está focado no tratamento, né, que deve ser dado ao paciente. Então, eu acho que a possibilidade desses indicadores, inclusive, eles serem moldados e mudarem, faz com que a pessoa, a doutora Sani, enquanto pessoa, seja uma pessoa melhor. Porque vocês vão buscar, a pessoa Sani, a doutora Sani vai buscar, me ajuda, Sani, nós vamos buscar habilidades, melhorar, né? Isso. E assim, eu deixo até a mensagem para os médicos que estão assistindo a gente, que não são gestores. Eu tive a sorte de, no último ano de graduação, ter contato com a gestão por um acaso, né? Me bati com a professora, com o preceptor, numa situação atípica, tive contato com a gestão e me encantei. E eu, desde recém-formada, eu tenho meus próprios indicadores. Eu tenho meu caderninho, que eu coloco lá os meus indicadores de todos os meus pacientes. Então, eu tenho eu tenho uma concepção do quanto que eu evoluí desde recém-formada, de onde eu preciso melhorar. Então, eu sei o meu tempo médio de atendimento, eu sei que eu consigo marcar pacientes crônicos tantas vezes durante um ano, porque eu já tenho uma ferramenta própria de lidar com aquele prontuário daquele paciente. Então, assim, fica a informação para os médicos que atuam como autônomos também. A gente precisa fazer os nossos próprios indicadores e as nossas próprias ferramentas de gestão. Então, estudem gestão de corpo clínico, saibam fazer esse tipo de coisa e não esperem também só dos seus líderes, não, tá? Sejam os líderes da sua própria carreira. Porque quando a gente fala em carreira, eu estou me lançando no mercado com o meu nome, e é o meu nome de médica, o meu CRM que está em jogo. Então, eu preciso saber gerenciar isso muito bem. Nossa, falou tudo. Nós temos agora, faltam poucos minutos para a gente finalizar. A gente tinha programado ser bem menos tempo, mas fluiu tão bem, são tantas questões. Doutor Ian Vitor aqui participou. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de todos. Qual é a mensagem que você deixaria para os seus colegas, gestores, futuros gestores, e não obrigatoriamente médicos, mas gestores da própria carreira? Eu deixaria, façam um diagnóstico periodicamente, saibam onde vocês estão, para onde vocês vão, onde a empresa de vocês está, para onde a empresa quer chegar, qual é a sua visão, e criem os indicadores da sua empresa, criem os indicadores da sua própria carreira, entendam a gestão como uma ferramenta aliada. A gestão do corpo clínico não pode ser uma ferramenta de cerceamento da autonomia, ela tem que ser uma ferramenta de crescimento profissional e de crescimento também da empresa, né? Eu acho que a mensagem final é essa. E se tem muita coisa na cabeça, Sani, também do próprio médico, da pessoa que quer liderar a sua carreira, ser dona do seu negócio, o importante também é não se preocupar tanto, porque, olha só, você que faz parte do operacional, fique no seu operacional. Você que é do grupo tático, fique no seu tático. Claro que muitas vezes quando você está montando uma clínica, uma empresa, claro que o nosso foco aqui é saúde, então eu vou falar assim, uma clínica, sua clínica. Então não perca muito tempo. Se você está ali clinicando, você precisa daquilo para produzir, para gerar um dinheiro para você bancar outras coisas dentro da sua empresa. Contrate pessoas especialistas que possam te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta pressão do dia a dia para cumprir com as suas obrigações que às vezes fazem besteiras. Né?
E Não aí gosta, né? Tem gente que não gosta, então. tem gente que não gosta, não quer lidar com aquilo ali, né? E prefere estar realmente na linha de frente, estar com o paciente. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, Ludmila, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de clinicar, de estar com o paciente ali, atender 20, 30, 40, e é isso que mas eu me enrolo, eu não entendo nada de gestão. Então, a minha empresa, o meu financeiro tá tudo, não estou entendendo nada, eu não sei para onde vai, né? Então, no caso, a minha, complementando o que a Sani disse, de você buscar as suas habilidades e competências, além das que você já tem, de você ir atrás de cursos, de leituras e tudo mais, se está complicado, se a gente não sabe gerenciar de fato, então procurem pessoas que estão ali para isso. No mercado tem muitas empresas, você encontra muitas pessoas que podem te ajudar. Então, gerir um corpo clínico requer competência, requer foco, né? Então, assim, foi um prazer dividir com vocês, a nossa audiência, dividir com a Sani todo esse bate-papo aqui, trocar essas ideias, que nós nos conhecemos, assim, eu vou considerar, né, no Einstein, no nosso curso do Einstein, e são tantas coisas que acontecem na cabeça da gente agora com essa cabeça de gestor, né? E aí eu chamei a Sani para contribuir aqui com a gente. Mas, Sani, foi um grande prazer. Eu estou à disposição novamente de vocês e certamente eu não tenho outra resposta para saber da Sani, que ela também acha o mesmo, que é contribuir aí com vocês, qualquer coisa, a Sani também está disponível. Isso mesmo. Agradeço muito, Ludmila, agradeço o convite, agradeço a nossa parceria profissional, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, que viram o comentário e aos que vão assistir ainda. Vai ficar gravada a nossa live, eu agradeço a participação, nós vamos terminar por aqui. Um bom fim de noite, um bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço, Sani, boa noite e muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.